Eu me curei. Não, já acho um pouquinho mais. A minha língua enrolada, tipo assim, eu não conseguia falar rápido. Agora que eu tô na dicção. Dicção tá pior ainda. Pronto, pessoal. Então, nós vamos começar aí o sistema tegumentar, tá? Vocês irão ver que no sistema tegumentar, todas as alterações, ou a maioria delas, são vistas a olho nu, né? E é a nossa pele, né? A exposição que nós temos aí aos raios solares e ao clima em si, né? E fazem com que a nossa pele ela venha a se modificar, e algumas vezes com mais intensidade, dependendo da exposição na qual nós estamos, na qual a pessoa se encontra, tá? E outras com menos intensidade, quando muitas vezes ela se cuida, né? Ela cuida da sua pele, ela tende a se proteger, tanto dos raios solares quanto das alterações ambientais, tá certo? Então, as mudanças no sistema tegumentar são frequentemente mais visíveis, porque afetam a aparência externa da pessoa, né? Daí, nós vamos ver a questão do nosso sistema tegumentar. Vai copiar? Aí a gente vai ver, né, nosso sistema tegumentar, tá? Então, aqui no nosso sistema tegumentar, nós vamos ver algumas alterações que nós temos com a pele, tá? E com as glândulas sudoríparas e sebáceas, que é o que faz com que o nosso idoso ele apresente uma pele mais ressecada, tá? Devido à diminuição aí dessas duas glândulas, certo? Então, aqui, ó, de acordo com o sistema tegumentar, né, só revisando para vocês já sabem disso, nós temos a pele, que é composta por epiderme, derme, e a hipoderme, que é o tecido subcutâneo, né? Na derme, nós temos aí os anexos, e os anexos são o quê? Cabelo, unhas, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Então, lá na figura, né, vocês sabem que a epiderme é a pele que está mais, é a parte da nossa pele que está mais exposta, né? É ela que sofre escamação, é ela onde no idoso nós percebemos a questão do ressecamento, né? Que no idoso a gente não pode levar em consideração que essa pele seja devido a uma desidratação apenas, tá? Essa pele seca no idoso é consequência da diminuição das glândulas sudoríparas, e das glândulas sebáceas, tá? Na derme, nós temos aí, né, os pelos, o início dos pelos, tá? E na hipoderme, nós temos aí o tecido adiposo, né? O tecido adiposo, que nós temos aí maior concentração das gorduras, né? Que é o próprio tecido, né? E que nós vamos trabalhar nessa questão, nós vamos observar na questão do lado do desbridamento, que vocês irão aprender com Rayane a fazer o desbridamento. Já tiveram? Mas isso, maravilhosos. Eu pensando que era agora no susto. Pronto. Então, as funções da pele. Nós temos aí proteção, ela nos protege, né? É a pele que protege os nossos órgãos, é a pele que protege os nossos ossos, as nossas articulações. Nós temos outra função da pele, que é a sensação, que é a temperatura de dor, toque suave e pressão, né? Essa questão da sensação, ela é muito vista na pele, principalmente na pele do idoso, onde ocorre uma diminuição dessas sensações, tá? O equilíbrio hídrico, que a gente vê, né, se a pele está hidratada ou não está hidratada. No caso do idoso, especificamente, a gente não pode levar em consideração apenas o equilíbrio hídrico, né, para dizer se a pele, se o idoso está se hidratando ou não. E a questão da regulação da temperatura, né, que ela vai controlar aí, né, a nossa pele, ela faz esse controle aí da temperatura, tá? Então, isso aí
tudo vocês já têm conhecimento. Vocês aprenderam o ecossistema. Daí, pessoal, nós vamos adentrar nas mudanças do processo de envelhecimento. Tá? Então, a primeira mudança que nós vamos ver aí no processo de envelhecimento com relação à pele é a cerose. Tá? A cerose, pessoal, ela representa o ressecamento na pele do idoso. Idosos que são mais expostos a raios solares, eles vão apresentar essa cerose com muita mais visibilidade, certo? Então, ele vai apresentar essa pele seca, escamosa, vai apresentar prurido, descamação na pele e diminuição da melanina. O que é que acontece? Nos idosos com a pele mais branquinha, mais clara, tá? Essas manchas da cerose, elas vão ficar um pouco avermelhadas. Nos idosos que têm uma pele mais escura, certo? Elas vão apresentar essas manchas mais esbranquiçadas. Por quê? Porque vocês sabem que o que dá cor à nossa pele é a melanina, né? Então, os melanócitos dos idosos, eles tendem a diminuir a produção, certo? Então, por isso, essa descoloração, que ela é tão característica aí nos idosos, certo? Então, veja que todo idoso, ele vai apresentar essas mudanças aqui, tá? Mas aí, vocês podem pensar em algum idoso que vocês conhecem e imaginar, ah, mas ele não tem, tá? Mas é justamente a questão que eu falei no início. A questão da exposição, elas podem fazer com que essas mudanças, elas se tornem mais intensas ou menos intensas. Certo? Posso passar? Daí, pessoal, nós temos o lembrigo senil, tá? O lembrigo senil, como vocês observam aí, é essa pigmentação amarronzada. Tá? Aparece muito aí no rosto, nas mãos, nos braços e nas pernas. Tá? Na realidade, essas partes são as partes que são mais expostas aos raios solares e ela acontece devido aí à diminuição das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas. Porque mais na frente nós vamos ver que, apesar, né, das glândulas aumentarem, mas a produção ela diminui. Aumentam o tamanho, mas diminuem a produção. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Tá? Essas lesões, tanto do lembrigo senil quanto da cerose, elas são células pré-cancerígenas. Tá? Quando a gente for ver os cânceres de pele, a gente vai falar aí na questão da cerose e do lembrigo senil. Ok? Pronto? As púrpuras senis, né? Vocês lembram o que é senil? Senilidade. Nossa. Quem lembra? Senescência e senilidade. Senilidade não é um envelhecimento. Tem um envelhecimento patológico e outro envelhecimento fisiológico. Qual é? Acho que senil é o patológico. Não. Que é o processo de envelhecimento, né? Então, ó, veja que algumas dessas mudanças vêm, né, o nome senil, certo? Devido ao processo de envelhecimento. Então, aqui, ó, na púrpura senil,
Também a gente observa na pele, ocorre a diminuição dos vasos sanguíneos disponíveis, os vasos ficam mais frágeis e são áreas hemorrágicas sobre a pele. Então, vocês observam aí na figura, né, as áreas hemorrágicas, tá? Essas áreas, elas são devido a um desequilíbrio que ocorre aí na derme, certo? A derme, ela que protege, ela que trabalha na questão dos vasos sanguíneos, certo? Então, quando ocorre um ressecamento maior na epiderme, que ocorre aí a descamação, então, por muitas vezes a derme, ela fica desprotegida. Isso no idoso, tá? Então, até que ocorra uma renovação da epiderme, essa derme, ela pode ser atingida e daí a fragilidade nos vasos sanguíneos, o que faz qualquer pancadinha, né, esses idosos apresentem a púrpura senil, tá? E muitas vezes a própria posição deles dormirem, idosos que ficam muito tempo acomados, eles vão apresentar essa questão aí da púrpura senil, certo? No estágio de um paciente, dessa forma aí. Principalmente nos pés, nas pernas, né? Devido aí a diminuição do fluxo. Tem não, mulher. Eu coloquei errado, coloquei na noite, fui olhar hoje. Como slide que você colocou, então? O jeito que você fala, né? Você colocou? E daí, pessoal, e daí, nós também observamos na pele, né, o enrugamento e a mitose. Se vocês observarem nessa figura aqui dessa mulher, ela apresenta todos esses pontos que a gente fala aqui. A questão do enrijecimento, tá? E a questão da pálpebra. Então, vocês observem aqui, ou então, quando vocês estiverem em casa, observem melhor, né? Vocês observam aqui o enrugamento na testa dela, né? Que a gente já observa aí os traços. Nós observamos também aqui nas mãos, ó, o ressecamento, tá? Dessa pele e ela se mostrando mais fina, tá? O que aqui ocasiona bem essa pele bem mais fina, a questão das hemorragias, certo? E vocês observam também a questão da pitose palpebral, tá? Então, essa gravura, quando eu estava buscando, eu disse, não, esta é a gravura. Porque a gente consegue ver nessa senhora, né, muito do que a gente já falou, né? A questão das hemorragias, a questão do enrugamento, a questão da pitose palpebral. Aqui a trilha dá para ver melhor. Ok? E daí, nós... Tá bom. Pronto? E daí, pessoal, nós vamos para os cabelos, né? Nos cabelos, o que é que acontece dentro do processo de envelhecimento? Devido à diminuição da melanina, nós apresentamos os cabelos mais esbranquiçados, tá? Então, por... Pra gente é falta de melanina. É o estresse. É a idade. É o estresse. Muito bem, olha aí, tá bem? Como eu concordo com você. Então, devido à diminuição da melanina que ocorre dentro do processo de envelhecimento, os cabelos eles tendem a ficar mais grisalhos, tá? Principalmente nas mulheres, o couro cabeludo ele tende a ficar mais fino, onde a gente observa muitas vezes, dependendo do tipo de cabelo, uma queda nesse cabelo devido a eles ficarem mais finos e frágeis, certo? E também ocorre nas mulheres o aparecimento de pelos no queixo, certo? Só que nós já observamos algumas mulheres com presença desses pelos nessa região do queixo, tá? Mas aí vem a questão hormonal, certo?
Nas idosas, isso faz parte do processo de envelhecimento. Tá? Outra coisa que a gente também observa é o aumento dos pelos, isso aí principalmente nos homens, nos idosos, no ouvido e no nariz. Tá? E geralmente esses pelos são mais grossos. Ok? Então, aí nos cabelos nós temos os folículos pilosos tornam-se menos ativos, certo? Essa questão desses folículos aí também estarem na derme, elas fazem, devido à desproteção da epiderme, que a derme fique mais vulnerável. Tá? Substituem-se com menos eficiência, que é aquela que eu falei para vocês. Cabelos, pelos da axila e regiões púbicas afinam. Mulheres podem adquirir pelos faciais no queixo ou acima dos lábios e os pelos mais espessos no nariz e orelha, cabelos grisalhos devido à melanina. Tá? Tranquilo até aí? Posso passar, garotinhas? Sim. E daí nós temos algumas mudanças nas unhas. Tá? Ó, pessoal, se vocês observarem essa gravura aí, vocês estão observando que essas unhas, e essa unha aí, ela está apresentando umas linhas longitudinais, certo? Isso acontece devido ao acesso venoso que é diminuído no idoso, tá? Consequentemente, essa unha, ela vai se tornar mais seca, mais ressecada, mais opaca, tá? E daí, caso o idoso não cuide, no sentido de realmente passar por um especialista, tá? Essas linhas longitudinais, elas vão ficar mais proeminentes, elas vão ficar mais profusas, elas realmente vão ficar visíveis. E essas linhas nada mais é do que algumas partes das unhas levantando, tá? No que elas vão levantando, vai facilitar a entrada de sujeiras nas unhas. Isso aí vai causar um processo infeccioso com fungos e tudo mais, onde muitas vezes esse idoso ele vai acabar perdendo as unhas, certo? Algumas vezes, essas unhas, essas linhas, elas se juntam e daí algum canto da unha, ela levanta de uma vez só, tá? Sem precisar dar linha por linha dessa levantada, certo? Às vezes elas se juntam e um canto da unha levanta e lá fica nas alturas. É perigoso para quem tem diabetes. Exatamente, né? Aí tem a questão da prevenção, né? Das orientações que nós da enfermagem precisamos orientar esse idoso e a família, tá? Então, as unhas ocorre uma diminuição do acesso venoso, certo? Devido a essa diminuição, bom dia. Devido a esse acesso venoso aos vasos mais frágeis, tá? As unhas quebradiças e espessas, as linhas longitudinais, crescimento mais lento, unha dos pés mais grosso, infecção aí por fungo devido ao acúmulo de sujeiras. Bom? E também aí, dentro do processo de envelhecimento, nós temos as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Tá? Nas glândulas sudoríparas, nós temos o quê? O atrofiamento, a diminuição da capacidade de lubrificação da pele e a diminuição do número de glândulas sudoríparas. Tá? O que vai dificultar, pessoal, a transpiração nesses idosos, principalmente aí na região da axila e na região da virilha. Ok? Daí, muitas vezes, a gente chega perto do idoso e ele tem um cheiro mais forte, tá? É devido a essa questão da diminuição da transpiração nas axilas. Tá? O que a gente deve orientar, banhos mais frequentes, tá certo? Para ver se diminui essa questão desse odor mais forte. Mas que na verdade ele vai existir. Tá? Com relação às glândulas sebáceas, ocorre o aumento dessas glândulas, tá? Mas em compensação, a função dessas glândulas, elas diminuem.
que faz com que o idoso ele produza menos sebo. E a gente sabe que o que lubrifica a nossa pele é o quê? O suor e o sebo, tá? E veja que no idoso, os dois estão diminuídos, né? Devido à diminuição da função das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas. Então, o que vai acontecer? A gente observa o ressecamento e a gente não pode só levar esse ressecamento à questão da falta de hidratação desse idoso. Na realidade, pode ser que haja uma falta de hidratação e a gente vai orientar que esse idoso se hidrate por diversos outros problemas, né? Na prevenção de diversos outros problemas. Mas a gente vai saber que essa pele dele ela vai continuar ressecada, tá? E daí nós temos que orientar hidratantes, óleos, certo? E principalmente se esse idoso ele já vier com aquelas marcas, letrino senil, cerose, tá? Principalmente a cerose aí, por quê? Porque devido ao prurido, tá? Esse idoso muitas vezes ele vai realmente agredir tanto a pele, que já está ressecada, que vai ocasionar aí hemorragias, sangramentos, tá? E daí nós temos, né, uma coisa que vocês já sabem, que vocês até já poderiam dar aula aí, que é o EPP, né? Já aprenderam aí com Rayane, e já fizeram até desbridamento aí, tá? Então aqui, pessoal, na EPP, né, são lesões produzidas na pele em partes moles, quando se mantêm comprimidas durante tempo prolongado, entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, né? É tanto que a gente, para evitar, né, deve orientar esses idosos, pessoas acamadas, pessoas que passam muito tempo em uma mesma posição, nós podemos estar prevenindo a questão do surgimento, né, dessas lesões. Através de quê? Quais são as medidas preventivas? A mudança de a nutrição adequada, a hidratação do atleta do paciente. Muito bem. Mais o quê? Faz o coral. Pode usar como aquele feijão apropriado para a pessoa que está acamada. Coxinha. Conchinhos, travesseiros, né? Deixar mais Elevação do acolchoado. Exatamente. Tá? Ótimo. Aqui tem só uma gravura, né? Para questão dos pontos de pressão. Tá? E aqui os fatores de risco, né, que nós devemos observar com relação às lesões por pressão. Tá? Então, tem tudo que vocês falaram, né? A questão da imobilidade, a questão da idade, são fatores de risco, a alteração da sensibilidade, né, que a gente sabe que é uma das funções da pele, né, a questão da sensação, deficiências do estado nutricional, a principal deficiência aí é a proteica, tá? Os níveis de albumina, eles estiverem abaixo de 3,5, é uma deficiência proteica, então o idoso ele tem que ir para o nutricionista para ver essa questão alimentar. A questão das alterações circulares, diminuição do nível de consciência e incontinência dos esfíncteres devido aí à questão da higienização, né? Aí nós temos a classificação da LPP. Quem lembra aí da classificação? Ótimo, dá aula aí. São 4 classificações e a quinta é não classificada. A primeira é quando o paciente está com a pele íntegra e avançada. E uma coisa que eu vou frisar, que sempre é bom, que sempre quando o paciente estiver com a pele iluminada, é bom mudar o decúbito e fazer a medida de pressão, para saber se realmente aquela pele está vermelha ou se ela fica branqueada. Porque se ela ficar branqueada, não é uma lesão por pressão. Coloca o Eduardo aí perto do microfone, que ele tá dando aula, tá show. Peraí, ué, como é? Coloca o Eduardo perto do microfone, tá tão bom ele falando. Peraí, ué, tá vendo Eduardo. Complemento também, Eduardo. Vai, Eduardo. Não, não eu quero complementar, não. Tô dizendo que tá show, ele falando. Coloca ele perto do microfone, que nós estamos ouvindo bem longe. Ó, você vem perto do microfone, que ele tá ouvindo bem longe.
A aula é Eduardo. Aí a lesão por pressão do estágio 2 é quando tem a presença da epiderme, né? De branquear e pode apresentar bolhas também. Isso. Impactos ou rompidos. Já atinge a 10, né? Aí o estágio 3 tem a ruptura da epiderme e a derme, mas não tem a presença de necrose. Pode ter necrose, mas não atinge o osso e nem a face do músculo. E a quarta é quando já tem a presença da face do músculo, do osso, pode ter necrose, de liquefação, necrose de coagulação, pode ter infecção também. Ótimo. Que fica atento também a questão do músculo, que pode ter uma infecção do osso, né, que é a osteomielite, e vir até óbito do paciente. E tem a não classificável. Que antigamente era quinto, mas hoje em dia não classificável, né? E também tem outros tipos, que é a lesão por pressão, adquirida por dispositivos médicos, e tem a lesão por pressão também, que eu vi que é nas mucosas, que não consegue classificar ela. Essa aqui, pessoal, não classificável é quando o profissional ele não consegue observar como é que está a lesão devido ao necrose que está por cima da lesão. Aí, normalmente, é a terceira ou a quarta. Aí, eles não conseguem observar. Tem que tirar a necrose para poder Incorporar Raianes aqui, viu? Raiane está orgulhosa. Vou pegar a gravação da sala. Raiane dá uma olhada, tem que dar, né? Raiane tem que dar outro 10, além do 10 que você já viu. Raiane, nesse link você viu que a gente aprendeu no seu aula. Muito bem, exatamente. Aí nós temos a avaliação, né? Na avaliação, nós precisamos avaliar com relação à classificação, né? Roache, ele trabalha muito na questão de, nessa avaliação, ela ser acompanhada por fotos, né? Então, tirar fotos para que veja a evolução, no caso aí, né, do tratamento da lesão. E a prevenção, aquela que vocês já falaram, né? E a questão do tratamento, que entra aí, o que a gente avalia, né? E o que a gente vai fazer com relação aí ao desbridamento, com relação aos curativos, com relação aos cuidados, com relação à mudança de posição, tá? Então, tudo aí entra nessas questões aí. Ótimo. E daí, pessoal, nós vamos entrar agora nas patologias que acometem o idoso, tá? Aí é centralidade. Olha aí. Ela é feia. Tá? E daí nós temos a serose actínica. A serose actínica, ela é o quê? Uma consequência da serose que nós temos, tá? Então, a ceratose, ela também, actínica, ela também é conhecida como a ceratose solar, tá? Ela é ocasionada devido à grande exposição aos raios solares. Tá? Então, aquelas pessoas que trabalham expostas, né, diretamente aos raios solares, elas tendem a desenvolver mais facilmente a ceratose actínica, ok? Que são pequenas plagas descamativas e avermelhadas associadas à exposição excessiva ao sol, né? São células pré-cancerosas. Quando a gente for ver os tipos mais comuns de câncer de pele, que acomete os idosos, a gente vai ver, né, que a ceratose, ela é uma consequência de duas delas, certo? Se desenvolve lentamente e pode progredir para carcinoma celular escamoso, e as abordagens terapêuticas podem ser cirúrgicas e medicamentosas, tá? E evitar a exposição exagerada aos raios solares e proteção. Então, vocês veem que a ceratose actínica, elas são essas manchas avermelhadas e esbranquiçadas. Tem umas que é marrom, não? Aí tem também o letigo senil, que aí vem junto com a ceratose. É maior, assim, gostoso. E tem também, né? Aqui na ceratose actínica, vocês observam que é uma consequência da serose, tá? Onde a gente falou que na serose, nas pessoas mais brancas, nós tínhamos as manchas mais escuras.
Nas mais morenas, nas mais escuras, tinham as manchas mais esbranquiçantes. A ceratose, que é a patologia que tem como consequência a cerose, a gente observa as duas pigmentações, tá? Tanto as mais escuras quanto as manchas mais claras, ok? Quando nós observamos em um idoso pigmentações da cerose, que fazem parte do processo de envelhecimento, então nós já temos que mostrar para esse idoso e orientar esse idoso a questão da não exposição aos raios solares, tá? A questão da proteção, né? Ele já usar aqueles chapéus, já usar blusas, né, aquelas blusas de manga, já não se expor muito ao sol, preferir os horários que o sol esteja mais ameno, né? A questão do uso dos protetores, né? E a questão de buscar dermatologista, tá? Para que essas lesões, para que essa cerose, que é o processo de envelhecimento, elas não aumentem para uma patologia que é a ceratose solar ou a ceratose acrílica, tá? E daí nós temos a dermatite de êxtase. A pele da perna, ela fica pigmentada e rachada. A causa da dermatite é pouco retorno venoso, tá? Então, aqui nós temos a questão da diminuição do fluxo sanguíneo aí, tá? Nas pernas desses idosos, que eles já diminuem por diversos outros motivos, né? Aqui é multicausal, né? Essa diminuição do fluxo sanguíneo aí, do acesso venoso nas pernas, né? Nos membros inferiores. Os sintomas: dor, formigamento e ardência nas extremidades, frequentemente nos tornozelos, e o tratamento aí curativos e elevação das pernas, tá? Massagens também ajudam nesses casos aí, para aumentar aí um pouco o fluxo, né, desse retorno sanguíneo. Tá? No caso, seria o tratamento que faz pressão, né? Pressão, exatamente. Certo? Como a mão do... Encontraram lá na PDL, foi? Já. Tem muitos, né, lá. Sempre que eu vou lá, tem sempre algum idoso comigo. Dermatite seborreica. Vocês podem imaginar, né? Muitos adolescentes apresentam dermatite seborreica, né? Mas também é uma patologia que acomete muitos dos idosos. Algumas patologias que vocês vão ver, de agora em diante, também vocês vão ver em pessoas mais jovens como em pessoas idosas, certo? Então, é uma doença inflamatória crônica da pele, com escamas gordurosas e crostas amareladas, né? Então, aqui, observa-se mais nessa região do rosto, né? Devido também à exposição, tá? Alguns idosos, eles podem apresentar na região da axila, nos seios e nas virilhas. Essa questão das axilas e das virilhas é devido à diminuição das glândulas, tá? Então, o que é que acontece? As glândulas, elas não estão mais produzindo nem sebo, nem o suor, né? Aí vocês podem imaginar, então, como é que esse idoso está transpirando tanto, né? E está aparecendo essas seborreias. Na verdade, algum acúmulo que está lá na hipoderme, tá? Que está sendo, digamos assim, liberado, né? E daí ocorre a visibilidade desses pontos aí amarelados, ok? O tratamento, nós temos aí higienização da pele e os cremes aí anti-inflamatórios para diminuir a questão dessa gordura e a questão aí desse vermelhidão, tá? Além de que, pessoal, nos idosos, essa dermatite seborreica, ela também pode causar algum prurido, tá? E esse idoso apresentar realmente, né, essa coceira muito intensa nessas regiões que estão avermelhadas, tá? O cuidado que nós devemos ter aí com os idosos é a questão de sempre estar com as unhas cortadas, certo? Por quê? Porque tanto aí a cerose como
a ceratose, como a dermatite seborreica, fazem com que o idoso, eles cocem muito a pele devido ao aumento do né? Que elas apresentavam na pele o racho cutâneo, né? Que realmente aquela rachadura daquelas linhas, onde a gente observa que elas estão mais ressecadas do que outros locais, tá? E o simples fato delas coçarem, mesmo que não seja com as unhas, tá? Já fazem com que haja um sangramento, certo? Isso aí, principalmente nos membros inferiores. No couro cabeludo, parece casca. Quanto mais eles coçam assim, mais vai caindo, eles parecem que é muito casca. E tem um shampoo próprio para quem tem essa dermatite. E também no couro cabeludo, quanto mais eles coçam, a gente observa um aumento, né? Quanto mais eles coçam, a gente observa o aumento, e é no couro mesmo, não a questão, né, do coçar ficar se soltando, né? Como a gente pode observar. Aí nós temos a psoríase, que aí Jaqueline pode dar aula, né? Eu me lembro que ela disse que foi acometida, não foi, Jaqueline? Ainda foi mesmo acometida? Eu esqueci de estar acometida, não. Então, tu também, psoríase? Não, minha filha. Então, aí nós temos, né, a psoríase, que é uma doença crônica da pele, né, características por placas avermelhadas, recobertas, por escamas secas e prateadas, né? Então, nós temos aí na presença, ou frequentemente aí no couro cabeludo, nós temos nas articulações, né, cotovelos, joelhos, tá? Nas pessoas que são mais gordinhas, nessa região aqui abaixo, né, realmente onde liga aqui, né, o abdômen e fatores de risco: estresse emocional, exposição ao sol, tratamento e controle do estresse é o ponto-chave, né? Porque a gente sabe que a psoríase, né, ela é uma doença que a gente observa mais a progressão devido ao não controle do estresse, né? A questão da ansiedade, a exposição aos fatores estressantes, né? Então, quando a pessoa que apresenta psoríase está exposta, né, quando o idoso que apresenta psoríase está exposto a esse fator estressante, essas causas da ansiedade, então a gente observa nessas placas bem mais avermelhadas, bem mais acinzentadas, né, e também vem a questão do prurido, né, o que faz com que a pele ela se torne mais irritada e muitas vezes venha a sangrar. E criar, né, aquelas feridas realmente devido a esse prurido. Outra coisa aqui, pessoal, que nós podemos observar, né, é a questão, lá a gente pode relembrar, lá a questão dos fatores fundamentais, lá nas nossas primeiras aulas, né? Veja que a questão emocional, né, que a gente falou tanto, a questão do idoso muitas vezes não ser bem tratado em casa, não ser querido em casa, né? Algo que mexe com o seu emocional. Então, para esse idoso que tem psoríase, se ele passa constantemente por essa questão emocional, né, por essa exposição emocional, isso faz com que ele sempre apresente essas placas avermelhadas, né? Não. Tratamento é só controle do estresse. Não, tem Isso, mas a base de corticoides. a qualquer estresse pode retornar. Minha amiga, quando ela ficou muito ansiosa para começar para qualquer coisa, é nos pés e no dedo da mão. Quando tá perto que ela sabe que tá perto de chegar alguma coisa importante para ela, piora tanto que ela quase não consegue andar de dor. Sangra. Exatamente, tem aquele fator da dor também, tá? E por ser uma doença crônica, ela tende
né, a futuramente atingir aí as articulações, os ossos, né, e isso já na pessoa idosa vem com mais intensidade, né, porque ele já vai apresentar as dores musculares, que é do próprio processo de envelhecimento, junta-se aí as complicações da psoríase, e essas dores se tornam mais intensas, mais fortes, tá? E daí nós temos o herpes zoster, né? Também uma doença que não só acomete os idosos, né? Que é o vírus da varicela zoster, são erupções vesiculares dolorosas que ocorrem ao longo do percurso do nervo, né? Então o herpes zoster, ele atinge realmente os nervos, tá? E daí a questão da dor ser muito visível, ser muito relatada nas pessoas que apresentam herpes zoster, tá? É o famoso cobreiro. Cobreiro, exatamente. Tá? Então, dor e coceira constante ou intermitente. A complicação é a neuralgia, né? Porque realmente ela vai atingir a nível de nervos, tá? O tratamento aí é com aciclovir, porém o aciclovir, ele não mata o vírus, tá? Ele faz que a doença, a dor e a coceira, né, e o prurido, eles diminuam, eles amenizem, tá? E esse vermelhidão também, que é característico aí da herpes zoster, ok? E daí nós temos a escabiose. Também não é uma doença que acomete somente os idosos, tá? Doença contagiosa causada pelo ácaro de prurido, resultando em intensa coceira na pele e escoriação provocada por coçadura. Frequentemente os dedos das mãos, pulsos, axilas e órgãos internos e parte interna das coxas. Então aqui, pessoal, a escabiose, né, que já é conhecida por todos nós, ela vai acometer nessas regiões que são mais fechadas, né, que não recebem o ar constantemente, né? E daí nós temos que orientar as pessoas que apresentam a escabiose, e aí a gente também fala aí na questão dos diabéticos, né? Essa questão da higienização nesses locais, certo? Devido aí a escabiose, certo? O tratamento é escabicida, é a pomada que ela vai realmente matando, tá? Esses ácaros, certo? E vocês observam aí na imagem o vermelhidão e entre os dedos preto, né? Aí entre os dedos já é, digamos assim, como eu posso dizer? É quando a pessoa já começou a fazer o tratamento com escabicida, tá certo? E daí esses pontos pretos já são os poucos locais que ainda são atingidos, tá? Mas ele começa com essa vermelhidão, onde muitas vezes a pessoa, ela fica, principalmente em regiões onde tem aqueles potóis, né? E às vezes as pessoas ficam confundindo com, que chamam no popular, né, o bicho do potó, tá certo? E daí, esse vermelhidão, ele é bem parecido, né, com esse bicho do potó. E daí as pessoas ficam confundindo. Quando isso não diminui, tá certo? Passam os dias e não diminui. E aí vem a questão do prurido, tá? Aí eles vão para o especialista ou para o médico e daí vê-se, né, o diagnóstico aí de escabicida, ou de escabiose. E com o uso do escabicida, há uma melhora na região, tá? E daí a gente observa esses pontos mais pretinhos aí na segunda gravura. Ok? Tranquilo até aí? Vamos dar nosso intervalo para a gente voltar para os cânceres. Essa questão do interno. Peraí, viu, Elton? Porque está bem embaixo.